Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus. Depois disso, nós vamos orar juntos. Quando pensamos em pessoas que caminharam muito próximas de Deus, um nome que quase sempre vem à nossa mente é o apóstolo Paulo. A vida dele é um testemunho poderoso de como Deus pode pegar um vaso quebrado e usá-lo para propósitos extraordinários. Paulo foi um homem que viveu debaixo da mão poderosa de Deus. O livro de Atos mostra claramente como o Espírito de Deus operava através da vida dele. Em Atos 19, 11 e 12, a Bíblia diz: "E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de modo que até lenços e aventais que haviam tocado nele eram levados aos enfermos. As doenças os deixavam e os espíritos malignos saíam." Imagine o nível de unção que estava sobre a vida desse homem. Isso não era força humana, não era sabedoria humana. Era o poder de Deus fluindo através de uma vida totalmente rendida ao Senhor. Paulo não era apenas um pregador do Evangelho. Ele também discernia espíritos e expulsava demônios. A fé dele era tão forte que quando ele e Silas foram espancados, acorrentados e lançados na prisão, eles não reagiram com desespero. Eles reagiram com louvor. Em Atos 16, a Bíblia nos lembra que por volta da meia-noite eles começaram a adorar a Deus. E de repente, os alicerces da prisão foram abalados. As portas se abriram, as correntes se quebraram. Isso é o que uma fé verdadeira faz. Uma fé que louva mesmo no meio da tempestade. Uma fé que se recusa a se curvar ao medo. Mas aqui existe algo impressionante. O mesmo Paulo que realizou milagres extraordinários. O mesmo Paulo que cantou dentro da prisão. O mesmo Paulo que viu livramentos poderosos de Deus. Foi também o homem que reconheceu publicamente a sua fraqueza. Em 1 Timóteo 1,15 ele escreveu: "Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal." Pense nisso por um momento. Paulo, um dos maiores apóstolos da história, se considerava o maior dos pecadores. E ele foi ainda mais profundo. Em Romanos 7, 15 e 20, Paulo fala com uma honestidade impressionante. Ele diz: "Eu não entendo o que faço, pois não faço o que quero, mas faço aquilo que odeio. Porque tenho o desejo de fazer o que é certo, mas não consigo realizá-lo." Isso soa familiar para você? Essa é a mesma luta que muitos de nós enfrentamos todos os dias. Por um lado, nós queremos agradar a Deus, queremos viver em santidade. Mas por outro lado, lutamos contra a nossa natureza humana. Às vezes, tropeçamos. Às vezes, falhamos. As palavras de Paulo nos lembram de algo muito importante. Até mesmo grandes servos de Deus enfrentaram a luta contra o pecado. A Bíblia confirma isso em Romanos 3:23. "Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus." Todos nós temos fraquezas, mas aqui está a boa notícia. Em Romanos 6:14 está escrito: "O pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça." A graça faz toda a diferença. É a graça que nos levanta quando caímos. É a graça que nos impede de sermos destruídos pela culpa e pela vergonha. O próprio Paulo experimentou isso quando pediu a Deus que removesse um espinho na carne. E Deus respondeu: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso significa que Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas rendidas, pessoas que reconhecem que precisam dele. Então, o que isso significa para nós hoje? Significa que quando você cair, você não precisa permanecer caído. Quando você sentir essa luta entre fazer o bem e resistir ao pecado, lembre-se, essa luta mostra que sua fé está viva. Um coração morto não sente convicção. Mas quando você se entristece pelo pecado, isso mostra que o Espírito de Deus está trabalhando dentro de você. O primeiro passo para vencer o pecado é o arrependimento verdadeiro. Não esconder, não dar desculpas, mas se humilhar diante de Deus. Em 1 João 1,9, a Bíblia promete: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça." O crescimento espiritual não significa nunca cair. Significa aprender a se levantar novamente pela misericórdia de Deus. A Bíblia também diz em Gálatas 5,16:
Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Esse é o segredo. Caminhar no Espírito. Deixar a palavra de Deus moldar nossos pensamentos. Deixar a oração fortalecer nosso coração. E quando você tropeçar, não fuja de Deus. Corra para Ele. Porque a vida de Paulo nos lembra que mesmo na fraqueza o poder de Deus se manifesta. Mesmo no fracasso a misericórdia de Deus se revela. E mesmo em nossas batalhas contra o pecado, a graça de Deus é mais do que suficiente. Agora, vamos orar. Senhor Jesus, eu levanto o Teu santo nome neste momento. Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Tu és justo, santo e perfeito. A Tua palavra nos ensina que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Por isso, Senhor, eu me coloco diante de Ti com humildade. Perdoa-me por todos os pecados que cometi. Perdoa meus pensamentos que não Te agradaram. Perdoa minhas palavras que feriram outras pessoas. Perdoa atitudes de orgulho e ações que não honraram o Teu nome. Senhor Jesus, eu me arrependo. Lava-me, purifica-me, transforma-me pelo poder do Teu sangue derramado na cruz. Ajuda-me a viver de maneira diferente. Dá-me força para obedecer a Tua palavra. Espírito Santo, enche a minha vida novamente. Fortalece-me para vencer o pecado. Abre os meus olhos para que eu veja o pecado como ele realmente é. Não permita que eu seja enganado pelas armadilhas do inimigo. Dá-me força para resistir à tentação. Que eu tenha coragem de escolher o caminho da justiça. Transforma o meu coração. Transforma a minha mente. Transforma a minha vida. Eu entrego tudo a Ti. Minha vida, meu coração, meu futuro. Tudo pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. E se você deseja fortalecer sua vida espiritual todos os dias com mensagens e orações como esta, inscreva-se no canal No Secreto. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sempre com você.